Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. A recente nomeação da atriz Regina Duarte para o Ministério da Cultura, em particular na Secretaria de Cultura do governo Jair Bolsonaro, parece que deixou os olavetes muito eriçados, já que uma boa parte dessa gentalha foi simplesmente demitida. E agora se está fazendo uma campanha de destruição de reputações contra a ilustre secretária de Cultura, justamente porque tocou não somente nos bolsos, como também nas ambições desmedidas dos olavetes e do próprio Olavo de Carvalho, já que os olavetes querem a todo custo se apropriar da burocracia no que diz respeito à cultura, querendo ideologizar o Ministério da Cultura. Vejam que esse procedimento não é novidade, uma vez que eles fizeram a mesma coisa contra o general Santos Cruz, que foi demitido depois de chuvas de calúnias, injúrias, de destruição de reputações, e inclusive fabricando informações falsas de WhatsApp, etc. Como também os olavetes ficaram eriçadíssimos contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, quando o TV Escola foi extinto. E por que isso? Porque os olavetes queriam se apropriar do TV Escola, usando dinheiro público, naturalmente, para soltar os seus cursinhos online, do tipo Brasil Paralelo, né? Ou então, quem sabe, o COF do Olavo, e até mesmo um espaço para o Terça Livre, e assim sucessivamente. Então vejam que esse pessoal é de uma ambição desmedida e de uma completa falta de escrúpulos. Eu digo falta de escrúpulos porque eles não têm um espírito de unidade de equipe com o governo, mas sim um espírito de puro oportunismo. Em outras palavras, quem de alguma forma diverge, não somente dos olavetes, mas do guru dos olavetes, o senhor Olavo de Carvalho, eles são capazes de destruir. E é isso que nós estamos observando no caso da Regina Duarte. Eu penso que foi uma tremenda burrice da atriz ter largado o emprego da Rede Globo para se meter numa arapuca dessa. Porque se existe coisa mais intrigante e confusa, são os quadros internos do governo Bolsonaro. E é claro, os olavetes estão acusando Regina Duarte de querer nomear um militante do PSOL, como se isso fosse o verdadeiro problema. Mas resta os olavetes de ocasião me explicarem por que, por exemplo, fecharam os olhos quando o próprio presidente Jair Bolsonaro apoiou a nomeação de um petista como Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Neste caso, o senhor Bernardo Kister, naturalmente, disse nota 7 para cima, não? E detalhe, quem criticou isso também teve a sua reputação atingida. Vide o caso de Nando Moura. Nando Moura denunciou essas articulações contraditórias do governo e caiu em desgraça, não somente com o governo, como também com até os seus outrora amigos, que são ligados ao círculo do Olavo de Carvalho. E aí nós observamos o quanto um grupelho desqualificado, um grupelho que não tem preparo para a burocracia estatal e preparo realmente para resgatar qualquer coisa de alta cultura, é capaz no sentido até mesmo de contaminar o próprio governo que diz representar, ou pelo menos diz defender. Na prática, o que me parece é que Olavo de Carvalho, como também os seus apaniguados, os seus correligionários, os seus membros da seita, querem a todo custo parasitar o governo Bolsonaro. Eles querem dinheiro público, sim. E vejam que, desde muito tempo, eles pregam o que eles convencionam chamar de guerra cultural. Ou seja, em nome da guerra cultural vale tudo. Vale destruir reputações, porque tem que tomar espaços, né? E tomar espaço significa destruir o adversário, não importa quem seja. E são esses expedientes que nós observamos, não somente de Olavo de Carvalho, como também dos seus correligionários em geral. E é interessante que o Olavo, ao que me parece, ele cada vez mais perde o senso da realidade.
ainda que eu acredite que ele seja uma pessoa muito influente. E ele mesmo confirma tudo aquilo que eu digo há mais ou menos um ano atrás, quando ele publica um post no seu Facebook com os seguintes dizeres: pode ser só uma fofoca da Veja e do Anta, no caso o antagonista. Mas se a Regina Duarte quer mesmo se livrar dos indicados do Olavo de Carvalho, a pessoa principal que ela teria de botar para fora do ministério seria ela mesma. Ao cogitar do seu nome para o posto, a primeira opinião que o senhor presidente da República quis ouvir a respeito foi a minha. Ela, de certo, não me deve gratidão nenhuma por isso, mas me deve, e estou cobrando em público, uma confirmação desmentida deste zum. Eu acho muito interessante como um sujeito que mostra uma completa falta de escrúpulos expõe publicamente o fato de que supostamente o governo está totalmente sujeito a ele. A irresponsabilidade, a leviandade, a molecagem e a canalice desse homem são tão espantosas que ele não mede as implicações e as consequências de suas declarações querendo comprometer o governo. Porque na prática ele não está preocupado com o governo Bolsonaro. Olavo de Carvalho está preocupado apenas com a sua autopromoção. Isso porque ele provavelmente deve estar ganhando muito dinheiro com esse governo. Ou vocês acham que Brasil Sem Medo, Terça Livre, todo esse pessoal aí não está recebendo dinheiro do governo? Eles estão com muito ódio do antagonista, ou então da mass media, que por mais que essa mass media nem sempre seja confiável, contudo, esse pessoal do jornalismo está falando a verdade. A verdade é que os olavetes querem aparelhar o Estado e querem aparelhar principalmente os setores da cultura. E o Olavo de Carvalho, no maior descaramento, uma hora diz que não influencia o governo de forma alguma, não indica ninguém. E de uma hora para outra diz justamente o contrário, que ele indica tudo. E de fato, ele indicou dois dos maiores ministérios, talvez um dos mais importantes da Presidência da República. Ou seja, o da Educação, que no caso Ricardo Vélez Rodrigues, e que ele mesmo fez questão de virar as costas, como também o Ministério das Relações Exteriores, com o Felipe Martins e com aquele Ernesto Maluco Araújo. Então a influência do Olavo, ou desse Rasputin, que eu acho que é o termo correto, uma vez que esperemos que Bolsonaro não seja Nicolau II da Rússia, é tremendamente prejudicial aos destinos do país. Porque se nós aplicássemos a política internacional de Olavo de Carvalho com a sua teoria chucra, com a sua teoria vazia dos 3 megablocos globalistas, aquilo não tem realidade histórica, diga-se passagem, nós estaríamos perdidos, nós teríamos muito prejuízos econômicos e também prejuízos geopolíticos. Mas é aquela história. Olavo de Carvalho é aquele charlatão que se propõe a educar todo um país, mas não é capaz de educar nem mesmo os próprios filhos. Vídeo o caso de que se Olavo de Carvalho pode ser equiparado no âmbito da educação é Jean-Jacques Rousseau, aquele que escreve o Emílio da Educação, que fala do amor das crianças, de deixar as crianças em liberdade, mas em contrapartida coloca os 5 filhos no orfanato. Não quer nem saber de criança na vida real. E nós sabemos aí que o histórico pessoal do Olavo de Carvalho não dá credenciais de ser um grande educador do ponto de vista pessoal. Ele diz ser católico, mas na prática não tem nenhum filho batizado na Igreja Católica. Muito pelo contrário, até o dado momento nós vemos declarações virulentamente anticatólicas e sob a aparência de catolicismo. E assim, o Olavo de Carvalho, e isso que eu me lembro em 2002, 2003, até mesmo em 2005, ele se propunha criar uma geração de gênios, de intelectuais, etc. E eu pergunto para você aqui uma coisa: qual excepcionalidade ele criou até agora? Qual foi o gênio? Qual foi a criatura excepcional que saiu das aulas do COF e de repente escreveu uma puta obra que vai ser guardada por gerações e gerações? Nada, absolutamente nada. O que o Olavo de Carvalho fez foi formar um bando de panfletários, de palpiteiros que só servem para uma causa política, entre as quais o culto do próprio Olavo. E já pegando o gancho das suas declarações, uma outra me chamou a atenção no que revela muito da psicologia que Olavo de Carvalho criou
no meio político da chamada neodireita e que, claro, tem sólido apoio dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Entre aspas, tudo o que ocorreu de mal no Brasil vem de uma ou várias dessas instituições: Forças Armadas, Partido Comunista, Maçonaria, Igreja Católica e Igrejas Evangélicas. É interessante que essa frase, quando ele diz que tudo que surge de mal provém dessas instituições, o problema é que pelo menos algumas delas fazem parte da história do Brasil. Evidentemente que muita coisa de ruim poderia vir dessas instituições, como também muita coisa de bom. É a mesma coisa que diz assim, tudo que vem de mal do Brasil provém do Brasil. É a mesma coisa. Quer dizer, aqui é uma redundância. E claro que a maçonaria, as igrejas evangélicas e o Partido Comunista são um elemento à parte aí. Apesar de que a maçonaria tem uma influência na história do Brasil, mas querer equiparar essas entidades como maçonaria, Partido Comunista, igrejas evangélicas com a Igreja Católica já me parece algo muito descabido. Muito descabido. Mas vamos lá. Não que elas em si sejam necessariamente más, mas quem quer que suba na hierarquia de uma delas acaba tentando usá-la para tirar vantagem e foder com o resto da população. Inclusive você, senhor Olavo, quando nós observamos que na questão do Estado você quer tirar dinheiro e você quer realmente notoriedade atropelando as pessoas que estão na sua frente. Como, aliás, você, oportunista que é, está usando o governo Bolsonaro para se promover. Quando o governo Bolsonaro começar a cair em desgraça, você será o primeiro a pular do barco. E o que é mais assustador é que, sendo uma pessoa idosa como você é, e que dizem alguns passarinhos, você não está muito bem de saúde, nem uma aposentadoria digna você tem. Porque, pelo menos a velhice, é uma época que nos cobra pelo menos uma sobriedade, e nem isso você tem. Vejam o que ele fala aqui no final. Demolir o prestígio dessas instituições seria tirar milhões de picaretas à arma do crime. Em outras palavras, ele faz uma equivalência sobre essas instituições, ou seja, Forças Armadas, Partido Comunista, Maçonaria, Igreja Católica e Igrejas Evangélicas, e, portanto, ele está justificando a calúnia, a injúria, ou seja, a destruição da reputação dessas instituições para atacar meia dúzia de pessoas. E o que nós estamos vendo hoje em dia quando o próprio Olavo de Carvalho despeja chuva de ataques e difamações contra a Igreja Católica? Papa comunista, Papa anticristo, Bergoglio não é Papa, os bispos católicos são todos comunistas, ninguém tem que ter respeito por ninguém, né? Você não tem que nem ir na missa. Esse tipo de coisa. E isso porque esse charlatão se diz católico. Ele não é católico. Olavo de Carvalho nunca foi necessariamente católico. Ele tem um histórico de ocultismo ligado ao islamismo. Ou seja, o islamismo mais vagabundo, mais esotérico. É um marginal até mesmo para os padrões islâmicos. É isso que é o Olavo. E um histórico de vida e reputação extremamente duvidosos. Então vejam que quando notamos a presença de pessoas que até então eram insignificantes, ninguém dava a mínima para eles, e do nada essas pessoas ganham uma dimensão completamente desproporcional por alcunha da promoção deste vigarista, como por exemplo os sedivacantes, aqueles que dizem que o Papa não é Papa, que o magistério da igreja está vazio, que na verdade eles mesmos se arrogam o magistério. E eu posso falar, por exemplo, daquele sujeito que do nada cresceu, inclusive, tem mais de 100 mil inscritos, como o tal do professor Emílio, que ataca a igreja, Bergoglio não é Papa, você não tem que ir para a missa, você não tem que fazer isso, aquilo, blá blá blá. Ou então esse sequelado do tal do irmão Diogo, tal de controvérsia católica, que ataca os neocons, mas ele mesmo foi promovido por essa gente para atacar o Papa. Eu não vou longe. Quando fazemos um retrospecto de Bernardo Kister, que teve os seus 15 minutos de fama atacando a teologia da libertação, não?
inclusive fazendo um filmeco que nunca saiu do lugar, chamado Ele Está no Meio de Nós, falando sobre a teologia da libertação, atacando a teologia da libertação, como se a teologia da libertação fosse a única coisa ruim na Igreja Católica, mas ignorando outros aspectos que são até mesmo piores. Vide, por exemplo, o fato da maçonaria, do liberalismo, etc. E o senhor Kister é prócer impondo essas bandeiras dentro da Igreja Católica? Aí eu pergunto para você uma coisa: será que ele não está seguindo justamente este conselho do Olavo? Demolir o prestígio dessas instituições seria tirar de milhões de picaretas a arma do crime. Em outras palavras, para você acabar com os picaretas, você tem que acabar com as instituições também. Então é o seguinte: se você tem meia dúzia de padres pedófilos, o importante não é você simplesmente afastar os padres pedófilos, você tem que atacar a igreja como um todo para acabar com esse pessoal. E o que o Olavo está fazendo? Não é isso. Como também ele mesmo está admitindo que tem influência sobre o governo. Ele tem influência em indicar ministros, inclusive supostamente ao ter indicado a própria Regina Duarte, que agora ele está querendo destruir a sua presença no próprio governo que ele diz orientar. Vejam o grau de magnitude dessa gente. E eu estou falando isso não somente há mais de um ano, eu estou falando isso há mais ou menos 2, 3 anos. Porque, de certa forma, eu participei da oposição ao petismo. Eu participei conjuntamente com muitos desses olavetes que agora estão no governo mamando nas tetas do Estado. Mas eu nunca me propus a esse tipo de servilismo, como também a esse tipo de mesquinhez de querer criar uma espécie de petismo ao contrário. E isso porque eu nunca caí nas graças do Olavo desde muito tempo. E justamente porque Olavo não quer amizade, Olavo quer submissão. Eu posso inclusive dar um exemplo disso, de um vídeo que foi publicado, e foi a única vez que eu participei de um hangout com Olavo de Carvalho, que ele, por exemplo, parece não ter gostado muito da minha participação, porque, ao contrário do modus operandi, muitas vezes, dos hangouts que envolvem o Olavo de Carvalho, ele não está acostumado a falar com pessoas de igual para igual. E, inclusive, eu me lembro muito bem que eu fui convidado por um grande amigo meu de São Paulo, porque tinha um bonitinho aqui que era capacho do Olavo de Carvalho, e ele queria, não, um hangout com o Olavo, né, botando o Olavo nas alturas. E esse meu amigo sugestionou a seguinte consideração: eu disse, olha, eu só vou participar desse hangout se o Leonardo Conde participar. E eu fui convidado e eu não vi nenhum problema em participar. Só que depois disso eu percebi que o Olavo não gostou muito. Por quê? Porque, como já falei aqui, o modus operandi do hangout do Olavo é ele falando e todo mundo com uma aluninha o problema dele. E quando você conversa de igual para igual, ele fica ofendido porque quebra aquela aura de sacralidade de guru que ele tem. Então esse é o tipo de personalidade que está orientando o país. E se durante 20 anos tivemos alguma propaganda de desinformação petista, agora nós estamos vendo justamente o contrário, ou seja, é a direita explorando técnicas daquela chamada direita americana chapéu de alumínio, com teorias da conspiração, com coisas ocultistas e etc. E vou dizer mais: esse movimento da neodireita só não é pior do que a teologia da libertação, justamente porque é um movimento que está muito restrito aos círculos da internet, aos círculos virtuais, e é um movimento muito elitista, né? É um movimento que fica muito fechado dentro de uma categoria social e não consegue se espalhar, porque em muitos aspectos o ativismo do chamado catolicismo olavete, ou de tudo que envolve Olavo, é muito pior do que a teologia da libertação, mas muito pior. E por quê? Porque eu nunca vi, mesmo Leonardo Boff, olha que o Leonardo Boff é um herege, é um sujeito que já está praticamente expulso da igreja, mas nem o Leonardo Boff negou que existe uma autoridade eclesiástica. Ele nunca chegou e disse, por exemplo, que Bento XVI não era Bento XVI, não era Papa.
Ele nunca chegou a ponto de afirmar que João Paulo II não fosse papa ou que os bispos não fossem bispos. Ele poderia, na verdade, atacar um posicionamento que ele não achava que era esquerdista demais como ele, dos bispos e do papa. Mas ele nunca atacou o cerne próprio da autoridade do magistério. Esse pessoal não, esse pessoal é protestante prático. Eles atacam o magistério na sua autoridade. Eles dizem que esse magistério não tem autoridade e tentam instrumentalizar os documentos da igreja conforme a sua causa política. Então, meus amigos, é isso. O que nós estamos vendo com a Regina Duarte, com todos os defeitos que a Regina Duarte tem, é o mesmo que vimos no começo desse governo. Ou seja, um grupo de pessoas que se utiliza da calúnia, da injúria, da difamação, da destruição de reputações para conquistar cargos públicos e dinheiro público para os seus caprichos de seita. Então, meus amigos, um grande abraço.